Desde o alvorecer da humanidade, existe um medo primordial que nos acompanha quando o sol se põe e as sombras se alongam sobre a terra. É o temor daquilo que não conseguimos ver, daquilo que espreita na floresta densa e, acima de tudo, o medo da fera que pode habitar dentro de nós mesmos. Entre todas as criaturas que povoam o nosso imaginário coletivo e as lendas antigas, poucas são tão universais e persistentes quanto o lobisomem. A figura do homem que, sob a luz da lua cheia, perde sua humanidade para dar lugar a um instinto selvagem e incontrolável, atravessa séculos, fronteiras e culturas. Mas de onde vem essa história? O que ela nos diz sobre a psicologia humana e sobre como nossos antepassados interpretavam o mundo ao seu redor? Hoje faremos uma viagem através do tempo e da geografia, explorando os mistérios, os registros históricos e as explicações científicas por trás da lenda dos licantropos. Para entendermos a raiz desse mito, precisamos voltar muito antes da Idade Média, viajando até a Antiguidade Clássica, onde a linha entre homens e deuses e entre humanos e animais era muito mais tênue. Na Grécia Antiga, encontramos um dos registros mais antigos e influentes sobre a transformação de homem em lobo, a lenda do rei Licaon, governante da mítica Arcádia. Segundo os textos de Ovídio, Licaon era um rei cruel, que ousou testar a onisciência de Zeus, o rei dos deuses. Em um ato de arrogância suprema, ele serviu carne humana em um banquete para a divindade, tentando enganá-la. Furioso com a profanação, Zeus puniu Licaon transformando-o naquilo que melhor refletia sua alma corrompida, um lobo. A palavra licantropia deriva justamente do nome desse rei e das palavras gregas para lobo e homem. Essa história nos mostra que, desde o princípio, a transformação não era vista apenas como um poder, mas como uma maldição, um castigo divino que revelava a bestialidade oculta sob a aparência civilizada. Avançando no tempo para a Europa medieval, a figura do lobisomem ganha contornos ainda mais sombrios e se entrelaça profundamente com o medo religioso e a superstição. Naquela época, as florestas europeias eram lugares vastos, escuros e perigosos, onde lobos reais representavam uma ameaça constante aos rebanhos e aos viajantes solitários. O medo natural do predador misturou-se com o temor sobrenatural. Durante os séculos de caça às bruxas, não eram apenas mulheres acusadas de feitiçaria que enfrentavam julgamentos. Muitos homens foram levados aos tribunais sob a acusação de serem lobisomens. Acreditava-se que essas pessoas haviam feito pactos obscuros, recebendo cintos de pele de lobo ou pomadas mágicas que lhes permitiam a metamorfose. Documentos da época, preservados em arquivos históricos, relatam confissões de pessoas que acreditavam piamente que podiam se transformar, o que hoje interpretamos sobre uma nova luz, mas que na época era visto como uma verdade aterrorizante. Um dos episódios mais fascinantes e bem documentados da história, que ilustra o pânico real que essas criaturas causavam, ocorreu na França do século XVIII. Refiro-me ao caso da besta de Gévaudan. Entre 1764 e 1767, uma província remota no sul da França foi assolada por uma série de ataques misteriosos. Relatos da época descreviam uma criatura enorme, com dentes formidáveis e uma inteligência quase humana, capaz de escapar de todas as armadilhas. O pânico foi tão grande que o próprio rei Luís XV enviou seus melhores caçadores e soldados para abater a fera. Embora a história popular tenha transformado a besta em um lobisomem sobrenatural, historiadores modernos sugerem que os ataques foram provavelmente causados por uma alcateia de lobos excepcionalmente grandes, ou talvez até por um animal exótico trazido de longe e abandonado. No entanto, o impacto cultural foi imenso. A besta de Gévaudan solidificou a imagem do monstro invulnerável que caminha entre nós, alimentando o folclore por gerações. Mas seria um erro pensar que o lobisomem é uma exclusividade da cultura europeia. O conceito de metamorfose, de humanos assumindo a forma de predadores, é um fenômeno global, adaptando-se à fauna e aos medos de cada região.
Nas lendas dos povos nórdicos, tínhamos os berserkers, guerreiros que vestiam peles de urso ou lobo e entravam em um transe de fúria incontrolável na batalha, comportando-se como animais selvagens, sem sentir dor ou medo. Se viajarmos para a América do Sul, encontramos a lenda do lobisomem muito presente no folclore brasileiro e nos países vizinhos, muitas vezes associada ao sétimo filho homem de uma família, uma maldição do destino, e não uma escolha. Na África, existem lendas antigas sobre homens-hiena e homens-leopardo, figuras que possuíam poderes espirituais e políticos dentro de suas comunidades, temidos e respeitados. Na Ásia, especificamente na Índia e na China, o medo se transfere para o tigre, com histórias de espíritos que assumem a forma do grande felino para seduzir ou caçar viajantes. Até mesmo nas culturas nativas da América do Norte, existe a figura do skinwalker, ou aquele que caminha na pele, um bruxo capaz de assumir a forma de qualquer animal, sendo o lobo uma das mais comuns. Essa universalidade sugere que o mito não é apenas uma história inventada, mas uma manifestação de algo profundo na psique humana, a nossa complexa relação com a natureza selvagem e com os nossos próprios instintos. Diante de tantos relatos ao longo da história, a ciência e a psicologia moderna buscaram explicações racionais para o fenômeno. Como explicar que tantas pessoas, em épocas diferentes, jurassem ter visto ou até mesmo serem lobisomens? Uma das explicações mais aceitas reside na medicina. Existe uma condição psiquiátrica real chamada licantropia clínica. Nela, o paciente sofre de uma ilusão poderosa, acreditando genuinamente que pode se transformar em um animal. Eles podem começar a andar de quatro, rosnar e expressar desejos de viver ao ar livre, embora fisicamente permaneçam humanos. Além da mente, o corpo também oferece pistas. Doenças genéticas raras, como a hipertricose, também conhecida como síndrome do lobisomem, causam o crescimento excessivo de pelos em todo o rosto e corpo. Na Idade Média, uma pessoa com essa condição seria facilmente confundida com uma besta sobrenatural, sendo ostracizada e temida pela sociedade ignorante da época. Outra teoria médica envolve a porfíria, uma condição que causa sensibilidade extrema à luz solar, fazendo com que a pele se retraia e os dentes pareçam maiores, além de provocar comportamentos erráticos. Há também a hipótese das alucinações coletivas causadas por fungos. O esporão do centeio, um fungo que pode contaminar grãos usados para fazer pão, contém substâncias alucinógenas potentes. O consumo desse pão contaminado poderia levar comunidades inteiras a terem visões, paranoias e convulsões, o que poderia explicar os surtos de avistamentos de monstros em vilarejos medievais. E não podemos esquecer da raiva, uma doença viral transmitida pela mordida de animais. Um humano infectado com raiva em estágios avançados apresenta hidrofobia, agressividade extrema, espasmos musculares e a incapacidade de controlar seus impulsos, comportamentos que lembram assustadoramente a descrição clássica de um homem transformado em fera. No entanto, mesmo com todas as explicações científicas e históricas, o fascínio pelo lobisomem permanece intacto. Talvez porque, no fundo, a lenda não seja apenas sobre um monstro externo, mas sobre a dualidade que existe em cada um de nós. O lobisomem representa a luta eterna entre a civilização e a selvageria, entre a razão e o instinto, entre o homem social e a besta interior. A lua cheia atua como um holofote, iluminando as partes de nós que tentamos esconder na escuridão. Ao olharmos para essas lendas, vemos o reflexo dos medos de nossos ancestrais, o medo de ser devorado, o medo de perder o controle e o medo de que a natureza, por mais que tentemos dominá-la, sempre encontrará uma maneira de retomar o seu lugar. O lobisomem nos lembra que a linha que separa o humano do animal é mais frágil do que gostaríamos de admitir.
E assim, enquanto a lua continuar a brilhar no céu noturno, a lenda continuará viva, uivando através dos séculos, nos convidando a respeitar o mistério e a vastidão do desconhecido. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação pelas sombras da história e do folclore. Curta e compartilhe o canal Sombras do Inexplicável.